Olá pessoal, então continuando aqui nosso curso sobre Java, né? Vou falar agora sobre a estrutura básica de um programa em Java. Então a gente vai fazer um primeiro exemplo de código em Java e vamos explorar as características e peculiaridades aí da linguagem Java, beleza? Então para a gente começar eu vou fazer sem o apoio de nenhuma IDE, tá? Então eu vou fazer diretamente aqui num editor de texto comum e aí a gente vai ter condições de saber melhor como é que funciona tanto a compilação quanto a execução de um código Java. Então, todo código Java, pessoal, ele tem que estar dentro de uma classe Java, tá? Então, não tem como, por exemplo, criar um código que vai ser executado sem estar dentro de uma classe. Outras linguagens como o Python seria possível fazer isso, né? Porque o Python é uma linguagem de script, ela tem suporte para classes, mas você não é obrigado a criar classes para executar o seu código. Você pode executar ele diretamente como um script. Já no Java, não. O Java, para a gente criar um programa e executá-lo, tem que seguir essa estrutura orientada a objetos de classes, tá? Então o primeiro passo vai ser a gente criar uma classe no Java. Então eu vou criar aqui. O primeiro passo é o que a gente chama de modificador de acesso. Depois, essa palavra-chave class é para definir que eu estou criando uma classe. E depois vem o nome da classe, tá? Eu vou criar uma classe chamada Olá Mundo. E aí o Java tem essa característica parecida com C e C++, que a gente é obrigado a ter essas chaves aqui para delimitar o código que vai pertencer a esta classe. Então tudo que tiver dentro dessas chaves aqui pertence à classe Olá Mundo. Bom, feito a criação da classe, eu já posso salvar aqui o meu arquivo. Tenho que salvar esse arquivo com o mesmo nome da classe, com a extensão .java. Então, como minha classe pública chama Olá Mundo, meu arquivo também tem que chamar Olá Mundo, tá? Uma restrição importante é que eu não posso ter mais de uma classe pública no mesmo arquivo, tá? Se eu fizer isso, ele vai dar um erro de compilação para mim. Então, por exemplo, se eu tentar aqui compilar esse código, venho aqui javac olamundo.java, eu vou ter um erro de compilação, tá? Porque eu não posso ter duas classes públicas no mesmo arquivo. E a classe pública ela tem que ter o mesmo nome do arquivo, tá? Então aqui eu não poderia ter essa classe aqui, teste. Também teria um erro se eu tivesse um nome diferente. Então meu arquivo chama Olá Mundo e aqui eu coloquei OL Mundo. Se eu tentar compilar novamente, também vou ter erro de compilação pelo motivo da classe pública ter um nome diferente do arquivo. Então agora corrigindo aqui a classe com o mesmo nome do arquivo, tudo certo. Se eu compilar, vai passar sem nenhum erro de compilação. Beleza? Esse modificador de acesso público aqui, a gente vai ver ele mais detalhes mais pra frente, porque é um assunto um pouquinho mais avançado, tá? Por enquanto, a gente só precisa saber que tem que ser uma classe pública por arquivo, né? E essa classe pública tem que ter o mesmo nome do arquivo. Outro aspecto importante do Java também é que todo programa Java ele tem que ter pelo menos um método main. O que seria esse método main? Ele é o ponto de acesso ao programa, tá? Então ele é onde inicia a execução do programa. Então esse método main tem que estar dentro de alguma classe. E aí eu vou criar o nosso método main aqui para que o Java saiba por onde começar a executar o programa, tá? Então esse método ele tem que ser static, eu já vou explicar o porquê disso, tá? Void é o tipo de retorno, também eu vou explicar o porquê. O nome dele tem que ser main, que é uma convenção para o Java encontrar esse método e executar, né? E ele tem que ter um parâmetro, que é um array de strings, com o nome args. E também o código do método é delimitado por chaves, tá? Então por que ele tem que ser público? Porque ele vai ser executado diretamente pelo Java, tá? Então o Java tem que encontrar esse método. Então a gente coloca ele como público para que ele seja acessível e o Java encontre e execute ele. O static significa estático, né? E ele é um modificador que diz que eu posso acessar esse método diretamente da classe sem criar um objeto dessa classe. Então eu não preciso criar uma instância de Olá Mundo para conseguir executar main. Eu posso diretamente de Olá Mundo chamar o método main. É claro que nesse caso eu não vou fazer isso manualmente porque o próprio Java vai fazer. Então o Java vai chamar o método main para começar a executar o meu programa. Então não preciso eu chamar em outra parte do sistema esse método.
Mas a gente vai ver que mais para frente, né, em próximas aulas, que a gente pode criar outros métodos que também são estáticos, daí esses métodos podem ser chamados diretamente da classe, sem necessariamente eu precisar criar um objeto dessa classe. Beleza, criei meu método main, vou compilar aqui só para a gente ver que está compilando normalmente. Mas se eu executar, né, fizer um Java olá mundo, é importante lembrar que a execução aqui, né, eu não coloco a extensão do arquivo. Apesar de ele ter gerado aqui o .class, eu não vou chamar java olamundo.class, eu vou chamar java olamundo, que no caso aqui olamundo é o nome da classe, tá? Então sempre eu vou mandar o Java executar uma classe específica. Beleza? Então eu executei aqui, não deu erro, mas também não fez nada porque eu não tenho nenhum código aqui. Então nosso primeiro código vai ser uma mensagem para o usuário, tá? Então vou usar o comando println para escrever olá mundo. Beleza? Então o método println é um método que pertence aqui a um objeto que está na variável out, que no caso é uma variável estática da classe system, tá? Então, ao executar aqui agora a compilação e depois a execução, ele vai printar para mim ali olá mundo na minha tela, beleza? Então agora tem alguns aspectos importantes aqui da gente analisar. Primeiro, aqui a sintaxe, né? Então se eu quero chamar um método que pertence aqui a um atributo dessa classe, reparem que eu vou fazer isso separando por pontos, tá? Então o nome da classe, ponto, o nome do atributo, ponto, o nome do método. E aí, para passar parâmetros para o método, eu vou passar por meio aqui dos parênteses. Então abro parênteses, passo meu parâmetro e fecho parênteses. E aí uma coisa importante também, que ao final de cada comando do Java, a gente tem que colocar esse ponto e vírgula aqui. Em alguns casos não tem, né? Como é que quando a gente está abrindo a definição de uma classe, ou abrindo a definição de um método, ou quando a gente está fechando também, né, um método ou uma classe, a gente não coloca ponto e vírgula, tá? Aqui não precisa colocar ponto e vírgula, somente nesses comandos aqui. Então, via de regra para a gente lembrar, sempre que a gente tem aqui um abre ou um fecha chaves, não vai ponto e vírgula. Já quando a gente tem uma sentença como essa daqui, tem que ter um ponto e vírgula no final. Outra sintaxe importante da gente verificar aqui é a string, né? No caso aqui o println ele precisa receber por parâmetro uma string. Então a sintaxe no Java para string é com aspas duplas, tá? Então abre aspas duplas, coloca a mensagem, fecha aspas duplas. Se eu colocar aspas simples não vai funcionar porque aspas simples é um tipo de dado diferente, que no caso são os caracteres. E os caracteres ele tem apenas um caractere, tá? Então isso aqui só ficaria certo se fosse dessa forma aqui, tá? Com uma mensagem composta por múltiplos caracteres, tem que ser uma string, e aí tem que ser aspas duplas. Então, compilo novamente e executo. Beleza? Bom, aqui seria o básico então da estrutura de um programa Java, tá? Então, tem que ter uma classe, essa classe tem que ter um método main, e aí dentro do método main tem que ter o código que vai ser executado. Essa é a estrutura básica. E aí, então agora, conhecendo a estrutura básica, a gente pode passar para o próximo passo, que é conhecer os tipos de dados, que são, no caso são os tipos primitivos que tem no Java, tá? Então o Java ele é uma linguagem um pouco peculiar, porque além de ter os objetos, né, é uma linguagem orientada a objetos, ele também tem os tipos primitivos. Então essa é uma decisão de projeto que foi feita nessa linguagem, que é criticada por muita gente. Por quê? Porque ele acaba misturando tipos primitivos com objetos. Enquanto outras linguagens mais modernas, como o Python e o C#, eles não têm tipos primitivos, né? Eles têm apenas os objetos. Então se eu quero fazer um número inteiro, ele é um objeto. Um número de ponto flutuante também é objeto. Um caractere também é objeto. Já no Java não, ele tem a distinção, alguns tipos vão ser primitivos, outros tipos vão ser objetos, tá? Então primeiro a gente vai começar vendo os tipos primitivos. Então aqui eu abri uma página para a gente ver os tipos primitivos, que basicamente são boolean, byte, short, int,
long, float, double e char, tá? Então vamos ver um pouquinho de cada um deles, o que é cada um desses tipos. Então boolean é um tipo básico aí para a gente lidar com valores lógicos, né? Verdadeiro ou falso. E aí, para a gente criar uma variável booleana, é dessa forma aqui. Escreve a palavrinha boolean, o nome da variável, ponto e vírgula no final. Então eu vou fazer isso no nosso código aqui. Então vou criar aqui boolean b. Eu posso já usar o operador de atribuição para atribuir, por exemplo, verdadeiro, que no caso tem que ser a palavra em inglês true. Se eu quiser false, tem que ser a palavra também em inglês false. Beleza? Então aqui estou criando uma variável booleana com o valor false. Se eu não fizer essa atribuição aqui, vou simplesmente criar aqui a variável, mas ela não vai ter nenhum valor atribuído para ela ainda. Então o valor está indefinido nesse caso aqui. Nosso próximo tipo é um tipo numérico, né, que é o byte. Então os tipos numéricos, eles têm os tipos inteiros e os tipos de ponto flutuante, que são chamados de números reais, né? Então os inteiros, ele tem vários tipos de inteiros, começando pelo byte e terminando no long. Qual que é a principal diferença entre eles? É o tamanho que eles vão ter em memória e, consequentemente, o intervalo de valores que eles podem armazenar. Então a gente começa com um byte que pode armazenar de menos 128 até 127 e aí vai crescendo com short, int e long até chegar aqui a um valor bem grande no long, né? Que seria o maior valor inteiro possível que pode ser armazenado num programa Java com os tipos primitivos. Então o byte ele tem 8 bits e o long ele vai ter 64 bits e os outros tipos eles vão ter aí tipo, tamanhos intermediários, int 32, short 16. Partindo para os tipos de dados de números reais, né, que são, a gente chama também de ponto flutuante, a gente tem dois tipos, que é o float e o double. O float ele vai ser um tamanho menor, né, e o double vai ser um tamanho maior. Então o float ele vai ter 32 bits e o double 64 bits. Beleza? Então aqui também, da mesma forma como a gente tem nos tipos inteiros, esse tamanho ele vai determinar o intervalo de valores de ponto flutuante que a gente consegue guardar aqui nessas variáveis do tipo float e do tipo double. No caso aqui dos tipos de números reais, né, de ponto flutuante, a gente não tem o tamanho exato porque ele pode ter diferentes tamanhos aí de casas decimais, né? Então a quantidade de casas decimais pode variar de acordo aí com a forma como foi criado esse número, como foi atribuído o valor a ele. Tá? Então não tem um intervalo preciso por conta disso. E por fim, nosso último tipo, que é o char, é para armazenar um único caractere. Tá? Então a única coisa que dá para armazenar aqui são caracteres individuais. Então não consigo criar, por exemplo, um char e colocar aqui um valor desse tipo. Não vai funcionar esse código, vai dar erro de compilação, porque esse valor aqui é incompatível com o tamanho do char, né? Então ele só consegue guardar um único caractere. Beleza? Então esses são os tipos primitivos básicos aí de um programa Java. Então conhecendo esses tipos primitivos, a gente pode aí já partir para começar a estudar os operadores básicos. Então nós temos operadores de atribuição, operadores aritméticos, de incremento e decremento, operadores relacionais de igualdade e operadores lógicos. Tem alguns outros operadores um pouco diferentes que a gente não vai ver aqui, que são operadores mais avançados e que geralmente não são necessários de serem utilizados em sistemas Java, tá? Mas os básicos são esses aqui que a gente vai ver agora, tá? Então de atribuição a gente já viu, que é basicamente para atribuir um valor a uma variável. Então, por exemplo, uma variável inteira aí, posso atribuir o valor 0 a ela. Os operadores aritméticos é para fazer contas básicas aí com tipos numéricos, tanto tipos aí de números inteiros, como também tipos de ponto flutuante. Então, eu posso, por exemplo, aqui fazer com que a variável i receba o resultado de uma operação 8 vezes 2, por exemplo, tá? E aí mandar, por exemplo, imprimir isso no meu
no meu console para o usuário verificar. Então, por exemplo, se eu pegar, compilar e executar, ele vai imprimir para a gente aqui o número 16. Então é isso, esses são os operadores aritméticos, né? Não tem nenhum segredo aqui. A estrelinha aqui seria a multiplicação, mais a soma, barra divisão, tracinho subtração. E temos esse carinha aqui que é a porcentagem, que é o módulo, né? Então o resultado dele é o resto da divisão. Então 8 dividido por 2 dá um número inteiro, né? Então não tem resto nessa divisão. Agora por outro lado, se eu fizesse aqui 1 dividido por 2, ele teria um resto, né? Porque não é uma divisão inteira. Então ele estaria atribuindo aqui um valor para a variável i. Então se eu fizer isso aqui e mandar imprimir, né? A gente vai ver o resultado aqui. No caso ele resultou em 1. Por que 1? Porque 1 seria o resto da divisão entre 1 e 2. Bom, dando continuidade agora, então a gente já viu os operadores de atribuição aritméticos. Agora nós vamos ver os operadores de incremento e decremento. Então, esses operadores, eles geralmente são utilizados em números inteiros, tá? Então, por exemplo, uma variável do tipo int, chamada c, inicializá-la com o valor 0. Eu posso utilizar o operador de incremento, por exemplo, para aumentar o valor dessa variável sem precisar fazer uma nova atribuição, tá? Então, ao fazer c mais mais, eu vou estar incrementando o valor da variável c para 1, que é equivalente a fazer c igual a c mais 1, ou c mais igual a 1, que é um outro operador também, cuja ideia é fazer o incremento da variável. Então, nesse caso aqui, o que ele vai fazer? É essa variável mais esse valor aqui, tá? Então, esses três carinhas aqui vão resultar no mesmo valor. Todos eles vão incrementar para 1. E é claro que dependendo da forma como eu usar esses outros dois aqui, eles vão ter resultados diferentes. Por exemplo, se eu fizer um c igual a c mais 2, ele já vai passar a valer 2 diretamente. Aqui a mesma coisa. C mais igual a 2, C vai passar a valer 2. Enquanto que o operador de incremento C++ teria que ser feito duas vezes para a variável C passar a valer 2, né? Então se eu fizer aqui, compilar, eu estou fora da pasta aqui. Compilo o arquivo olamundo.java, manda executar a classe olamundo, e aí o resultado vai ser 2, tá? Então cada vez que eu executo esse comando, ele vai fazer um incremento. A mesma coisa vale para o decremento. Então se eu criei a variável c ali com o valor 0 e faço c menos menos, ele vai decrementar para menos 1 esse valor. Beleza? Então esses são os operadores de incremento e decremento. Pronto, então agora a gente já viu o básico, que seriam operadores para a gente lidar aí com tipos numéricos. Agora a gente vai ver os operadores relacionais, que geralmente são não só relacionais, né, relacionais e de igualdade, que são utilizados em condições lógicas, para a gente fazer, por exemplo, ifs, né, para fazer condições que vai fazer algum tipo de comparação lógica. Então, o if no Java, ele tem essa estrutura aqui. Então, palavrinha if, que é uma palavra reservada da linguagem, abre parênteses, e aí que eu coloco a minha condição. Então, se eu colocar aqui if true, abre, fecha, ele só vai entrar nesse trecho aqui se a condição for verdadeira. Nesse caso aqui, obviamente, sempre vai ser verdadeira, porque true sempre vai ser verdadeiro, né?
Então ele vai sempre entrar no if, né? Então se eu pegar aqui, compilar e executar, vai printar para mim, entrou no if aqui. Agora eu posso colocar uma condição diferente, né? Então eu posso ter aqui um cálculo, por exemplo. Variável A recebe 2 mais 2, por exemplo. Se A for igual a 4, ele vai entrar no if, que nesse caso aqui também vai entrar, né? Porque 2 mais 2 é igual a 4. Beleza? Então é assim que funciona o if. E aí, esses operadores aqui são esses operadores que a gente acabou de ver, que são os operadores relacionais e de igualdade, tá? Então são operadores para a gente comparar valores, seja igualdade, seja diferença, como é o caso desse operador aqui, ou comparar se eles são maiores ou iguais, menores, ou menores ou iguais a outro valor, tá? Então, eles podem ser usados tanto para inteiros, como eu estou fazendo aqui, né? Então, posso, por exemplo, ver A é maior ou igual a 4, como também para valores de ponto flutuante. Então, float B igual a 2.0, por exemplo. Posso verificar, por exemplo, se B é maior ou igual a 2.0. Vou compilar aqui. Bem lembrado, pessoal. Aqui eu cometi um erro, que no caso, esse valor literal 2.0, o tipo dele não é float, tá? Ele é double. Então, ao fazer essa atribuição como eu estava fazendo, o que acontecia? Ele é como se eu estivesse atribuindo um valor do tipo double a um tipo float, né? E qual que é o problema disso? O double ele não cabe no float porque ele ocupa 64 bits e o float ocupa 32. Então essa atribuição não daria certo, né? Por isso que ele não compilou. Para ele entender que esse 2.0 é um valor do tipo float, eu tenho que colocar aqui o f, tá? Então fazendo isso, ele vai funcionar e eu vou conseguir compilar. Beleza? Então tem essas particularidades também, tá? No caso do int, lembra que eu falei para vocês que tem o int e temos o long, que é um valor maior. O long, obviamente, ele consegue receber valores inteiros, dessa forma aqui. Mas se eu quiser garantir que um literal criado seja long, eu tenho que colocar a letrinha L no final aqui. Aí eu posso, por exemplo, fazer uma comparação aqui a igual a, sei lá, 123, por exemplo. Tá? Então, o literal long, ele precisa da letra L no final. Já o literal inteiro não precisa colocar nada no final, porque o padrão é o próprio número inteiro, que é um tipo mais comum de ser utilizado. Tá? Já entre double e float, se eu for usar o double, a partir do momento que eu tenho um valor com casa decimal, ele vai funcionar. Tá? Então, por exemplo, posso comparar se esse valor é maior que 0. Ambas as sintaxes são válidas, tá? Tanto somente depois da vírgula, como a parte inteira e a parte depois da vírgula também é uma sintaxe válida, tá? No caso ele não entrou porque não é um valor maior, né? Então no caso aqui, um literal dessa forma sempre vai ser um double. Já um float, ele precisa ter a letrinha F no final para que eu consiga usar uma variável float, tá? Beleza? Então, esses são os tipos, com alguns detalhes a mais, né, sobre os tipos primitivos e também sobre os operadores relacionais e de igualdade. Então, para a gente terminar aqui, a gente vai ver os operadores lógicos, que são operadores que permitem a gente combinar múltiplas condições num if, por exemplo, né? Então, aqui eu criei um float, agora eu vou criar um char, por exemplo, com o valor b aqui. Então, eu posso combinar essa condição a maior que 0 usando um AND, por exemplo, né? Se o A for maior que 0 e C
for igual a B, então ele vai entrar. No caso aqui ele não entraria, né, porque o A não é maior que zero. Então eu vou mudar a condição aqui para ele ser igual a zero. E a gente vê ele entrar no if. Beleza? Então ele imprimiu a mensagem entrou no if porque ambas as condições são verdadeiras, tá? Então isso aqui é parecido em qualquer linguagem de programação. Os dois e-comerciais são end. Um só existe esse operador, só que ele é um operador diferente, tá? Não vai funcionar corretamente, tem que ser os dois. E temos o or, que é dois pipes. Então basta uma das condições ser verdadeira para que a condição inteira seja verdadeira usando o or. Beleza? Então esses são os operadores lógicos. Então, feito isso, a gente terminou essa parte básica, né? Vimos a estrutura básica do programa Java, os tipos primitivos e os operadores básicos. Então agora eu vou deixar para vocês uma lista de exercícios para vocês aplicarem, né, esses conceitos, essas sintaxes do Java, para começar a construir programas Java, por enquanto sem usar a orientação a objetos, tá? Então em próximas aulas a gente vai começar a aplicar isso para usar a orientação a objetos também.